Hoje a gente vai mergulhar em uma das cartas mais intensas e ao mesmo tempo enigmáticas do Novo Testamento, a primeira epístola de João. É um texto bem curtinho, mas nossa, cada palavra tem um peso. Foi escrito com uma urgência que a gente consegue sentir até hoje. E vamos começar pelo grande mistério, né? A carta simplesmente não diz quem escreveu. Não tem aquele "Oi, tudo bem? Aqui é o Paulo" do começo. Nada. É direto ao ponto. Então, como é que a gente pode saber quem é o autor? Bom, aí é que a coisa fica interessante. As pistas, as impressões digitais do autor, a gente encontra quando compara essa carta com outro texto muito famoso, o Evangelho de João. É quase um trabalho de detetive literário. E olha, os paralelos são de cair o queixo. É impressionante. Na carta a gente lê, para que a nossa alegria seja completa. No Evangelho, a mesma ideia, para que a vossa alegria seja completa. A carta diz, a verdadeira luz já brilha, e o Evangelho, a saber, a verdadeira luz que ilumina. É como um eco, sabe? As semelhanças são tantas e tão específicas que fica difícil não pensar que é a mesma pessoa escrevendo. E não para por aí, não são só frases soltas. O próprio DNA dos dois livros é praticamente o mesmo. Os dois começam de um jeito super abrupto, sem introdução. Usam as mesmas palavras, o mesmo jeitão de construir as frases. E os dois são obcecados por contrastes. Luz contra trevas, vida contra morte, amor contra ódio, verdade contra mentira. É, sem dúvida, a assinatura do autor. Então, quando a gente junta todas essas peças, a grande maioria dos estudiosos chega à mesma conclusão. O autor é o apóstolo João, provavelmente já bem velhinho, escrevendo lá para o final do primeiro século, entre 90 e 95 depois de Cristo. E dá para sentir isso no jeito que ele escreve, sempre chamando seus leitores de filhinhos. Ok, então a gente já sabe quem escreveu. A próxima pergunta é por quê? E a resposta não é nada tranquila. A verdade é que João escreveu essa carta porque a igreja estava no meio de uma crise gigantesca. Uma crise que ameaçava seus próprios fundamentos. Olha o peso disso. João não está mandando um "Oi, sumido". Ele está soando um alarme. Ele fala que muitos anticristos surgiram. E essa expressão última hora não é sobre o relógio do fim do mundo, mas sim sobre um tempo de crise espiritual, um momento decisivo que começou com a vinda de Cristo. E aqui está o ponto mais perigoso de todos. O problema não vinha de fora. Eram pessoas de dentro. Como o próprio João diz, eles saíram do nosso meio. Eram ex-membros da comunidade que agora estavam espalhando ideias que atacavam o coração da fé cristã. Mas que ideias eram essas? O que eles tanto ensinavam? Basicamente, era uma forma inicial do que a gente hoje chama de gnosticismo. A ideia central era simples e perigosa. Tudo que é espiritual é bom e tudo que é material, físico, incluindo nosso corpo, é mal. E claro, isso criava um problema enorme para entender quem era Jesus. Essa ideia se desdobrou em dois erros principais que João combateu com toda a força. O primeiro foi o docetismo, que dizia que Jesus só parecia humano. Era tipo um fantasma, uma ilusão. O segundo foi o serentianismo, que separava as coisas. Dizia que o Espírito Divino, o Cristo, pousou no homem Jesus no batismo e foi embora antes da cruz. Ou seja, negava que o Filho de Deus de fato sofreu e morreu por nós. A gente pode pensar, nossa, mas que discussão teológica complicada. Por que João estava tão preocupado com isso? Por que isso era tão perigoso a ponto dele chamar essas pessoas de anticristos? Qual era o problema real? Para João, a resposta era claríssima. Isso não era uma briga de ideias, era um ataque direto à pessoa de Jesus. Se Jesus não fosse 100% humano e 100% Deus, toda a história da salvação simplesmente não funcionaria. A resposta de João, então, foi reafirmar a verdade de um jeito poderoso e inesquecível. E ele faz isso de uma forma genial. Ele resume todo o argumento dele em uma única declaração fundamental que serve de base para o resto da carta inteira. É uma frase curta, dividida em partes, mas que derruba todo o castelo de cartas dos falsos mestres. A primeira parte é essa, simples, direta. Deus é luz. O que isso significa? Significa pureza absoluta, santidade perfeita. Não existe meio termo, não existe área cinzenta em Deus. Ele é a própria definição do que é bom e verdadeiro. E aí vem o golpe final. E nele não há treva nenhuma. Nenhuma. Zero. Isso era um torpedo direto na ideia gnóstica de que o mal poderia de alguma forma vir da mesma fonte que o bem. Para João é impossível.
Se Deus é pura luz, então as trevas, o pecado, não tem nada a ver com ele. A partir dessa base sólida, João cria testes práticos. Não é sobre ter um conhecimento secreto, é sobre ter uma vida real e transformada. Basicamente, são 3 testes. O teste da crença, você confessa que Jesus veio em carne e osso. O teste do comportamento, você anda na luz, vive de acordo com a verdade. E o teste do amor, você ama as outras pessoas. E no fim, a certeza da nossa fé não vem de um conhecimento complicado, mas de algo muito mais profundo, o amor de Deus Pai. É esse amor que nos transforma em filhos. A nossa identidade não é um segredo que a gente descobre, é um presente que a gente recebe. Não é sobre gnose, é sobre adoção. Certo, mas isso tudo aconteceu há quase 2000 anos. O que essa carta, escrita para combater uma heresia antiga, tem a ver com a gente hoje, no meio da nossa correria, dos nossos problemas? A resposta é, surpreendentemente, tudo. O grande conselho de João é este: se agarre àquilo que é fundamental, a verdade que foi ensinada desde o começo. Ele não está tentando inventar a roda ou trazer uma nova revelação. Pelo contrário, o apelo dele é um retorno ao fundamento, a mensagem original dos apóstolos. Isso nos dá um filtro, uma ferramenta para hoje. Aqueles 3 testes funcionam perfeitamente para qualquer ideia nova ou progressista que apareça. A gente só precisa perguntar: isso exalta Jesus como plenamente humano e divino? Isso produz amor de verdade pelas pessoas? Isso leva a uma vida correta? E, finalmente, isso bate com o que foi ensinado desde o princípio? No fim das contas, a grande mensagem de João é que a fé não mora só na nossa cabeça ou nas palavras que a gente disse. A fé verdadeira transborda para a vida real. Como ele mesmo diz, de forma bem direta, justo é aquele que pratica a justiça. Uma vida transformada é a maior evidência de uma conexão real com Deus. Isso nos deixa com uma reflexão final. No mundo tão cheio de informações, de opiniões, de novas verdades surgindo a cada minuto, como a gente faz para separar a luz das sombras? Talvez a resposta esteja justamente nesses testes tão antigos, mas tão atuais, que João nos deixou. Eles são como uma âncora para a verdade, uma âncora que não se baseia no que é novo, mas sim no que é eterno.